tranquilo possível para estar debatendo esse tema. Talvez até começar pelo principal, sobre o que eu não vou falar. O que eu vou falar, obviamente, em seguida, a gente vai vendo. Esse debate tem assumido também um tom, de certo modo, ideológico, vem assumindo um tom político, e sobre esses tons, eu não sou a pessoa mais indicada para debater. Minha formação é jurídica, eu integro o quadro da universidade como professor do CCJ, sou também juiz federal da 21ª Vara de Pernambuco, então não sou a pessoa mais adequada para discutir nem a questão da gestão do hospital, exatamente quais as necessidades dele. Acho que aí tem muita gente bem melhor para falar sobre isso aqui na universidade, entre os professores, entre os técnicos, entre os alunos. Então, não será esse o foco da minha atenção. Minha atenção vai recair sobre temas jurídicos, que é talvez o tema no qual eu possa contribuir de algum modo. Iniciando. Na questão jurídica, depois eu até me remontar alguns pontos que o Luciano colocou, alguns eu concordo, outros eu peço pena até de novo para o registro. Hoje em dia nós temos uma ação direta de constitucionalidade em tramitação do Supremo Tribunal Federal, questionando a criação da EBSER, levantando alguns argumentos jurídicos contra a instituição da empresa. Além desses argumentos que estão lá expostos pelo Ministério Público Federal, nessa DIN, a gente percebe, inclusive, até pelas manifestações, normalmente pelos panfletos, pelos manifestos, alguns já foram lidos lá no Conselho Universitário, outros foram até entregues hoje, mais alguns argumentos. E é sobre eles que eu queria debater. Então, para sempre logo, também não estou aqui para defender ninguém, nenhum modelo específico. Vejo alguns argumentos que estão sendo usados contra a EBSER, que eu não concordo, mas, por exemplo, na minuta que foi apresentada, que foi utilizada em alguns outros momentos, pelo Hospital do Maranhão, pelo da UNB e por alguns outros, eu vejo alguns problemas inclusive de graves suficientes para que me levassem, ou se tivesse o conselho a votar contra a minuta, não contra a ideia da EBSER, porque a ideia da EBSER que envolve aspectos de gestão, reitero, eu não sou a pessoa mais adequada para debater, estou mais para ouvir do que para falar. Mas, enfim, feitas essas considerações iniciais, começar a trabalhar com os argumentos. O primeiro argumento que me parece fundamental trabalhar é a questão da terceirização. Luciano colocou muito bem. A EBSER é uma empresa pública. Se ela contratar pessoal, ela vai ter que contratar pessoal, ela terá que fazer necessariamente mediante um concurso público. O que a gente vai discutir é a questão do regime jurídico. Obviamente, se ela é uma empresa pública, e a ideia da criação dela foi exatamente essa, ela não vai contratar pessoal pelo regime jurídico único, ela não vai contratar pessoal pelo Estatuto dos Servidores Públicos, pelo 812. Ela vai contratar pessoal regido pela CLT. E aí é um aspecto que vai mandar um pouco depois se isso seria juridicamente possível ou não. Se isso é conveniente ou não, reitero, fica para o debate com os administradores, não com os juristas. Eu digo isso porque, para que não se confunda, aqueles expedientes que aqui mesmo no Hospital das Clínicas nós vimos há pouco tempo, de terceirização clara e manifesta, aquela época do IDH, que eu acho que todo mundo se lembra, e que inclusive esse eu até posso falar um pouco melhor, porque o processo judicial, depois tinha o IDH, tramitou na minha vara. A fase de cumprimento da sentença, inclusive, eu tive à frente desse processo. E realmente eu concordo. Foi até muito difícil substituir esse pessoal, porque teve todo o cuidado de evitar que o contrato do IDH terminasse e deixasse postos de trabalho vazios, sem, digamos assim, pessoal suficiente para atendimento à população. Então foi feito um esquema de cumprimento para que fosse saindo gente à medida que fosse entrando. E, inclusive, se conseguiu pressionar o governo federal para liberar cargos públicos de outras universidades do MEC para preencher os prazos daqui. Foi até um processo bastante complicado, justamente por esse timing, que era um timing muito delicado, em que a gente tinha que dar cumprimento a uma decisão que considerou irregular, que de fato era a terceirização, mas tem que deixar claro no atendimento à população. Aquilo era a terceirização. Aquelas pessoas entraram sem concurso público para agir, para atuar na atividade fim do hospital. Mas este não é o foco da nossa discussão. A EBSER, em sendo contratada, ela vai abrir concurso público. Ela não tem opção, ela não pode contratar pessoal diretamente, salvo em algumas situações de cargo de comissão, que inclusive até a maior parte deles daí também a ser feita em comum acordo com a universidade. Quem vai indicar o diretor de superintendência, e o superintendente vai participar do comitê que vai escolher, digamos assim, o segundo escalão da empresa. Mas não estamos mais trabalhando com terceirização naquele sentido. O que estamos aqui trabalhando é com uma privatização, isso sim. E aí também tem que ter cuidado com a palavra, porque eu já vi vários blogs
em vários manifestos, em vários panfletos, dizer que vai estar passando para a iniciativa privada. Não. A EBSER não integra a iniciativa privada. Ela é uma pessoa de direito privado, mas ela é vinculada à administração pública federal. Como o Luciano colocou, ao menos nesse momento, o capital dela é 100% da União. Até tenho essa preocupação, será que no futuro não vai mudar? Bem, se no futuro mudar, se estamos deixando de ter a EBSER e ter outra empresa, porque a EBSER é uma empresa pública de capital público. Se ela se transformar em outra coisa, a meu ver, juridicamente teríamos todos os fundamentos necessários para rescindir o contrato, se esse novo modelo não for adequado. Então, sobre essa questão do futuro, eu também não quero aqui no momento me preocupar, porque a gente já tem problema demais com o presente. Então, se a gente começar a pensar no que vai ser no futuro, se mudar o capital, se tal, são questões que, inclusive, creio que juridicamente tem uma proteção, porque o contrato foi feito com a empresa com o modelo X. Se ela passou para o modelo Y inadequado, rescinde-se o contrato. A universidade, ela não está, digamos assim, se tornando refém, ela está contratando. Quem contrata, distrata, desde fundamentadamente. Continuando nessa questão da privatização, se falou também muito nesse manifesto de que a EBSER vai ser parceiro do regime privado, vai gerar lucro e tal. Há uma previsão no estatuto dela que se ela tiver lucro, esse lucro vai ser reinvestido. Mas eu acho que é fato incontroverso, também acho que o Luciano também colocou isso, que ela, a única prestação de serviço que ela vai poder ter é de saúde e recebendo dos cofres públicos. Ela não pode vender serviços de iniciativa privada. A lei que criou a EBSER deixa clara a aplicação da lei do SUS. Então, aquela questão de dizer, vamos ter um hospital de duas portas, vamos atender, então, privilegiadamente pessoas de plano de saúde, por aí vai. Se isso acontecer, e eu não estou dizendo que isso não possa factualmente acontecer, mas se isso acontecer, é ilícito, tal qual é hoje. Aí a gente está se preocupando também com questões que não dizem respeito especificamente à EBSER, mas a moralidade das pessoas que estão à frente, quer do modelo atual, quer de outro modelo que venha. Essa questão, por exemplo, pode haver fraude em licitação, vários hospitais públicos, 100% públicos, regidos pelo regime jurídico público, pelo 8112, que deram uma coisa de fraude. Então, o problema aí não é a EBSER ou a não EBSER. A questão é, quem está à frente é uma pessoa ética ou não? Porque a EBSER, ela não pode contratar sem respeitar as normas gerais de licitação. Realmente, o procedimento para ela é um procedimento simplificado. Mas ela não pode chegar e dizer, eu quero comprar o professor de Podemos porque é o meu amigo. Se ela fizer isso sem observar as normas gerais de licitação, ela está caindo no ilícito. Então, esses pontos eu estou falando apenas para que a gente foque efetivamente onde vai ter um problema jurídico. Tem alguns que eu também concordo, que do modo como estão postos, são impedimentos à contratação da EBSER. Eu acho que no momento, juridicamente, se fosse assinar, reitero, uma medida igual a que a UNB assinou, eu também seria contra. Mas não por esses argumentos que são até de certo modo, às vezes, perdão a palavra, como terroristas. De repente a EBSER vai fazer com que tudo seja privatizado e só vai atender plano de saúde. Eu não boto minha mão no fogo porque não existe um problema desse tipo, mas isso é ilícito. E reitero, é o mesmo problema que a gente pode ter hoje sem a EBSER. Ou há, inclusive, já acho que até já mudou, mas existem hospitais públicos aqui no Brasil que tem dupla porta, sem a EBSER. Então vamos separar o que é o problema da EBSER, que são outros problemas que com a EBSER ou sem a EBSER vão existir. Com relação também à questão da privatização, eu queria falar sobre essa questão das cadeiras. É uma questão até que, do ponto de vista de cidadania, me deixa no mínimo um pouco perplexo. É que a gente está privatizando um governo que seria um governo de esquerda. Na verdade, esse modelo que se está praticando é de deixar o regime jurídico único, deixar o regime estatutário para as carreiras típicas de Estado. E aí realmente parece que ninguém nunca pensou em privatizar a Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Diplomacia e algumas outras carreiras, Polícia e por aí vai. Mas outros serviços públicos que não sejam considerados típicos do Estado estariam vinculados ao regime seletista. Essa postura, reitero, é uma postura mais política do que jurídica. Por quê? Porque a Constituição, ela realmente traz exatamente quais são as funções de uma autarquia, de uma fundação, de um lado, de outra, de sociedade de economista e de empresa pública. Mas o Supremo Tribunal Federal, e aí temos realmente aqueles precedentes, eu concordo com você, que eles não são adequados, nem o do Hospital Conceição, nem aqueles outros. Mas temos um modelo que já chegou até o Supremo Tribunal Federal, e que o Supremo Federal, nessa oportunidade, criou que era constitucional, que é o dos Correios. A lei dos Correios é anterior à Constituição, isso chegou até o Supremo entendeu que os Correios são uma empresa pública,
prestam serviço público, isso foi dito textualmente pelo Supremo Tribunal Federal, o regime jurídico deles é seletista e isto é constitucional. O Supremo reconheceu a recepção, que significa a constitucionalidade da legislação dos Correios, e, portanto, reconheceu expressamente que uma empresa pública pode prestar serviço público e seus funcionários podem ser contratados pelo regime seletista. Então, aqueles outros paradigmas não são adequados, mas esse me parece que tem um paralelo mais seguro com a situação que a gente está vivendo. Então, essa questão de que até um dos argumentos expostos na DIN, de que serviço público não pode ser prestado por seletista, é uma questão que envolve conveniência, um juízo de conveniência, um juízo político. É politicamente correto ou não, mas juridicamente temos um precedente do Supremo, um caso bastante semelhante, reconhecendo essa possibilidade, no caso dos Correios. Inclusive, se depois alguém quiser, eu estou com as emendas aqui e posso repassar a numeração. Ainda em relação aos argumentos que foram levantados na DIN, tem um que eu acho importante, que é um argumento formal. O Ministério Público Federal disse que desde 98, a criação de qualquer empresa pública federal teria que ser precedida de uma lei complementar, cujo projeto, o Luciano comentou, ela ainda não foi concluída a sua análise no Congresso, ainda não existe essa lei complementar. O argumento seria que qualquer criação de empresa pública depois disso seria inconstitucional, porque a lei ordinária só poderia criar uma empresa pública depois que uma lei complementar separasse as áreas de atuação dessas empresas. Esse argumento, não tenho aqui nenhum exercício de futurologia, não posso dizer como o Supremo Federal vai julgar. A gente não tem nenhum precedente dele ainda sobre essa matéria. Então pode ser que sim, pode ser que não. Não temos segurança sobre isso. Mas quero só levantar um ponto. É que se o Supremo entender desse modo, ele vai estar criando também um problema para outros setores. Por quê? Em 2001, já depois dessa norma, que é de 98, foi criada a IGEA, Empresa Gestora de Ativos, que é que hoje gere praticamente todo o sistema financeiro da habitação, os contratos antigos, responsável por milhões e milhões de conciliações. Se a EBSER foi inconstitucional por esse argumento, a IGEA também é. Todas essas conciliações você pode em xeque. A Hemobras, aquela que vai ter uma fábrica lá em Goiânia, foi criada em 2004. Se a EBSER foi inconstitucional por isso, a Hemobras também é. E eu estou pegando só alguns exemplos, mas tem vários outros. Então, na verdade, em 98, o governo federal começou a ter a interpretação de que essa lei complementar só seria necessária para a criação de novas fundações. Há realmente uma duplicidade, há uma possibilidade de interpretação tanto de um jeito quanto de outro. E aí percebam que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque a nossa disciplina de direito, ela não funciona com 2 mais 2 igual a 4. Quem trabalha com linguagem, eu posso interpretar de um jeito, o Ciência pode interpretar do outro, e quem está certo é quem está errado. Talvez ninguém. Na verdade, apenas no final a gente vai ter que desempatar o jogo. E quem vai desempatar, via de regra, será o judiciário, que nesse momento ainda não desempatou. E que nem vai desempatar tão cedo, porque nessa DIN sobre a EBSER, o ministro Toffoli decidiu aplicar o que chamasse de rito abreviado. E abreviado não tem nada. O que é o rito abreviado? Não vou me posicionar sozinho sobre isso e vou deixar que o pleno depois se manifeste. Em quanto tempo? Tem processos que estão há 3, 4 anos esperando por isso. Se o caso fosse de efetiva urgência, alguém viu, por exemplo, nos royalties, o ministro dizer, não, vou deixar que o pleno depois julgue isso? Não. Fux botou o dedo na história, nos vetos, Carmen Lúcia agora botou o dedo na história para suspender a questão dos royalties. Quanto à urgência urgentíssima, eles decidem isoladamente e depois levam para o colegiado. Nesse caso, não houve decisão isolada, vai se esperar pelo colegiado, que ninguém sabe quando vai se manifestar. É um dado. Então, sobre esses aspectos que dizem respeito à constitucionalidade da EBSER, que estão lá em discussão no Supremo, recapitulando, temos essa questão da lei complementar, que sobre essa realmente a gente não sabe o que virá. Lembrando só que também a pressão, se o Supremo entender desse modo, a pressão para essa lei complementar vai se tornar imensa, até para regularizar a situação de todas essas outras empresas públicas. Então, mesmo que o Supremo, nesse momento, afastasse a EBSER por esse argumento, ele voltaria para a gente rapidamente, porque essa lei complementar está parada há um bom tempo, não teve uma tramitação tão ágil, passaria a estar diretamente na agenda. Quanto ao outro argumento do regime jurídico único, reitero, o Supremo tem precedentes admitindo que empresa pública preste serviço público e contrate para isso servidores seletivos. Queria falar agora um pouquinho já sobre também alguns pontos que foram levantados por Luciene. Eu concordo, inclusive, essa questão do ensino, pesquisa e extensão, depois eu vou falar no final, que é um dos pontos que me parece que na minuta de contrato
não estão programados de modo satisfatório, e isso foi importante expressamente. Agora, em alguns outros pontos, eu pediria já licença para reagir no debate, para vocês também, obviamente, depois vai dar a réplica. A questão das subsidiárias, começando por elas. A lei de criação da EBSER disse que a subsidiária tem que ter as mesmas características. Isso no artigo 1º, parágrafo 2º. Se ela tem que ter as mesmas características, ela não pode ter capital privado. Se diz, isso pode ser alterado. Pode, no futuro. Mas no contexto legal atual, pela lei atual, ela não tem liberdade para criar uma subsidiária que não tenha capital 100% público, o que já afasta a aplicação direta da lei de SA. A gente pode ter uma aplicação subsidiária, mas quando se usa a palavra subsidiária, estamos dizendo que aquilo ali vai ser aplicado no que couber, no que não for compatível, no que for compatível, perdoe, com aquela primeira norma que foi posta lá. Essa primeira norma que teria que ser respeitada é a que diz que a subsidiária tem que ter as mesmas características. Então, ela teria que ter um capital 100% público. Se vier uma lei no futuro alterar, concordo. Aí fica a debater de novo quando vier essa lei. No momento, teria que ter um capital 100% público. Com relação à questão de garantias constitucionais, aí só um adendo. A Constituição, ela determinou que fosse adotado um regime jurídico único para a administração central, ministérios, e por aí vai, comandos, por aí, para as autarquias e fundações. Ela nunca disse que era estatutária. O Constituinte deixou ao administrador que veio depois, na verdade, ao legislador que veio depois, optar pelo estatutário ou pelo seletista. Houve a opção pelo estatuto. Depois, inclusive, se pretendeu quebrar o regime jurídico único. O Supremo entendeu que era inconstitucional. A alteração foi também uma emenda constitucional, mas não porque a gente não pudesse conviver com dois regimes, mas porque a norma quebrou o regime único, que permitiu conviver os dois lado a lado, teria violado o processo legislativo. Aquele caso típico, em que a Câmara mexe no que foi decidido pelo Senado, em vez de devolver para o Senado, manda direto para a Presidência da República. O Supremo disse que era inconstitucional por esse vício formal, porque o debate da emenda foi alterado numa casa sem voltar para outra. Não há, então, uma garantia constitucional no regime estatutário. O que a gente pode discutir é, para algumas carreiras, que aí sim tem um regime constitucional, claro, se poderia ter outro. Mas aí vejam, as carreiras aqui, normalmente ligadas à administração hospitalar e à prestação de saúde, não estão lá em dispositivo constitucional expresso. Estão a magistratura, está o Ministério Público, está a advocacia pública, há uma previsão que fala sobre o Banco Central, há uma previsão que fala sobre polícia, mas os serviços de saúde, serviços de educação, não tem dispositivo constitucional expresso falando sobre regime, falando sobre condições de trabalho. Então foi algo que foi colocado na década de 90, mas que poderia ter sido alterado. Volto a dizer que o debate acaba caindo mais no parâmetro político do que jurídico. É conveniente que serviços de saúde sejam prestados por seletistas ou é conveniente que sejam prestados só por estatutários? E essa pergunta eu não vou responder porque falta expertise tratando. Eu estou aqui analisando vieses jurídicos. Com relação à questão da Justiça Federal e da Advocacia Pública, aí só um depoimento pessoal. Sim, é só de quem está lá do outro lado. Pode até dizer que é corporativismo. Admito qualquer crítica. Mas eu sou juiz federal e posso dizer com base em dados do CNJ que o processo na Justiça Federal ele tramita 3 vezes mais rápido do que o estadual. Se, de repente, o processo envolvendo esse tema de saúde, sair da estadual e vir para a federal, eu não acho isso problema não, acho isso fantástico. A gente vai estar resolvendo mais rápido do que, infelizmente, nossa colega estadual resolve. Porque a nossa estrutura na Justiça Federal e aí são também dados numéricos, estão lá no relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, não é apenas alguém que está lá dentro, joga confete para a própria cabeça, mas a estrutura é muito melhor. Para ter uma ideia, minha vara hoje, eu sou titular de uma vara que tem 600 processos. Nós só temos 2 processos de tramitação anteriores a 2008 na aguardando sentença. E esses 2 processos é porque teve, por exemplo, uma dificuldade na hora de fazer a perícia que a pessoa queria para parcelar o pagamento dos honorários. Porque a empresa não tinha condições de depositar de uma vez só. Então a empresa perdeu um ano aguardando esse parcelamento. Então são condições diferentes. E a Justiça Federal ela tem capacidade de resolver demanda. Porque inclusive a Justiça Federal está no meio do processo de expansão. Ano passado aqui foram criadas 2 varas, esse ano vão ser criadas mais 2 varas, e no ano que vem a previsão de mais uma vara, só aqui para Recife. Então nós temos condições de resolver demanda. O problema não seria esse. Isso eu não vejo realmente como problema.
vai vir para a Justiça Federal, vai piorar a situação do conflito. Esse ponto realmente não vejo. Com relação também à questão da advocacia pública, não sei realmente, não estou à frente da EBSER, inclusive não pude assistir à exposição que teve no Conselho Universitário da última vez, porque coincidiu com atividades que eu tenho na Justiça, que eu sou professor 20 horas, não sou de dedicação exclusiva, porque eu tenho 2 cargos. Mas o que eu posso falar é da experiência de outras empresas públicas, Caixa Econômica Federal, IGEA e algumas outras que trabalham muito ligadas na Justiça Federal. Basta dizer que a Caixa hoje é nossa segunda maior cliente, digamos assim, em termos de volume de processo. Ela não contrata escritório de advocacia, ela faz concurso para advogado. Não é dizer assim, vamos contratar um escritório e esse escritório pode ter. E esses concursados da Caixa, eles são obrigados, pelo próprio edital, a trabalhar exclusivamente, em dedicação exclusiva à Caixa, ou à IGEA, e assim vai. Eles não têm essa possibilidade de estar no seu escritório e estar aqui na Caixa. O máximo que acontece, para ser bem honesto, já vi realmente a Caixa contratando escritório de advocacia, é quando os advogados dela saem de greve. E aí, veja, uma situação talvez até um pouco melhor do que a AGU, porque a AGU, quando sai de greve, ela não pode contratar ninguém. A AGU simplesmente a União, a autarquia, inclusive aqui a universidade, simplesmente perde os prazos. Porque se o procurador saiu de greve e você não pode botar ninguém no lugar, o processo ele até se reproduz sozinho, mas ele não anda sozinho. A empresa pública, se o advogado sai de greve, ela pode contratar alguém emergencialmente. Então, eu já vi contratação. É perigoso, não vou dizer que não seja. Mas eu também já vi, inclusive, programas de precatório envolvendo a Fazenda Nacional. Não vou dar elementos mais diretos, é um processo que corre em segredo de justiça e eu não poderia dar detalhes, eu estaria quebrando meu dever funcional. Mas, em duas unidades da Federação, existem ações de improbidade contra procuradores da Fazenda Nacional, que são concursados, estatutários, inclusive com previsão expressa na Constituição dessa carreira típica do Estado, por improbidade administrativa e prestatória. Como em um certo tribunal, eu também não posso falar porque esse processo também corre em segredo, há uma ação de improbidade contra servidores do tribunal, concursados, estatutários, carreira típica do Estado, por problema de precatório. Aí é a mesma coisa que eu falei, a responsabilidade de licitação. Não é, às vezes, um problema só de quem está sendo, de como contratar. Quem está sendo contratado. E aí, volto a dizer, me parece que não é um problema que seja EBSER ou não EBSER. Primeiro ponto, forma de acesso, sempre concurso público, nunca apadrinhamento, nunca terceirização, aquela terceirização que a gente viu, que a pessoa entra porque conhece alguém, por aí vai. 2, transparência, C, controle social. Com a EBSER ou sem a EBSER, eu fico até muito feliz com esse debate, porque, como foi dito pelo professor José Luiz, eu concordo com ele em gênero, número e grau, temos que rediscutir nosso modelo de gestão. Será que o modelo de gestão do hospital, com a EBSER ou sem a EBSER, ainda é adequado? Infelizmente, a gente tem problemas, teve até aquela questão dos elevadores, por aí vai, entre vários outros problemas de leito, por aí, vários outros seguem, se for abrir a palavra, todo mundo aqui tem algum problema para narrar, provavelmente tem mais de um. Mas o EBSER ou sem EBSER é discutir gestão. E aproveitar esse momento para rediscutir governança. Porque com o EBSER ou sem EBSER, vai precisar de alguém fiscalizando. Então, temos que também, com um modelo ou sem esse modelo, fixar quem está acompanhando essa governança. Ver o que está acontecendo. Vamos ver se esses preços aqui estão realmente dentro do mercado. Vamos ver realmente se está todo mundo cumprindo horário. Porque cumprir horário, até por uma questão que foi levantada lá no Conselho Universitário, eu vi algumas pessoas dizendo, não, a EBSER vai colocar ponto, se vier. Ponto já era para ter. Aqui está ilegal. Estamos na ilegalidade, porque desde a década de 90 há uma obrigação de ter ponto eletrônico. Então, aí, ele perde um pouco do foco do que é o problema da EBSER, do que é um problema que já existe, que tem que ser resolvido com ela ou sem ela. Ponto eletrônico para todos. Para não dizer para todos, existe na própria legislação exceções. Existem carreiras. Não, deixa eu falar, por favor.
tem ponto eletrônico, porque imagina, um oficial de justiça da Justiça Federal, a função dele é estar na rua cumprindo mandato. Se ele tiver que todo dia vir aqui ao GPA só para bater um ponto na entrada e um ponto na saída, a gente está sendo não razoável. Está pegando um tempo no servidor que trabalha externamente e fazendo ele vir para cá. Em algumas situações, e aí a própria legislação trabalha sobre isso, o controle é de produtividade. Mas, para quem está lá interno, é controle de um método. Embora a gente já saiba que também a criatividade humana não tem limites. De repente a criatividade é dedinho de silicone. Então, aí é o problema, não é a EBSER que vai criar o dedinho de silicone. Então, tem problemas que dizem respeito à EBSER e problemas que não são. Como o meu tempo já está no final, eu queria agora falar do que é que eu vou criticar expressamente nessa minuta do contrato. Primeiro ponto. Como já devem ter visto, a EBSER utiliza um modelo de gestão colegiada. Então, vamos ter um diretor superintendente, vamos ter 3 outros diretores que juntamente vão estar responsáveis pela administração do hospital. Desses, o diretor superintendente é indicado pela reitoria. Os outros são escolhidos dentro do processo seletivo que vai ter o superintendente participando, mas não só ele. Nós não vai ter garantia de serem pessoas próximas à universidade ou indicadas pela universidade. Na verdade, a tendência é que não sejam pessoas ligadas à universidade tão diretamente. E aí me senti falta de uma coisa na minuta. Quais os poderes do superintendente? Percebe, é o nosso elo de comunicação da universidade com o hospital, se adotarmos o modelo da EBSER. Esses poderes do superintendente não estão nem no regimento da empresa, nem estão na minuta. Esse diretor superintendente é aquele que nós, inclusive, poderíamos pressionar. Quer dizer, você foi indicado pela reitoria, se seu trabalho não estiver de acordo com o que a universidade, com o que os corpos acadêmicos acham que seja um bom trabalho, outra pessoa vai ser indicada para o seu lugar. Mas e se ele for apenas uma rainha da Inglaterra? Se ele for uma figura decorativa? Se quem, na verdade, vai deliberar vai ser o colegiado de 4 membros, do qual ele só tem 1. Então, necessariamente, se os outros 3 se juntarem, eles já votam vencido. Então, quais os poderes que são dele como superintendente? Dele ou dela? Tentando ficar para a gente ser machista. Do superintendente ou da superintendente. Isso é importantíssimo. Em nenhuma das minutas de contrato, nenhum dos contratos assinados, ao menos os que eu recebi até agora, entre uns 4 ou 5 para analisar, tem essa previsão. Ponto número 2, pegando o ponto que o Luciano colocou e que eu concordo enfaticamente. Esse é um hospital universitário. Não faz sentido que ele esteja trabalhando no SUS sem se preocupar com ensino, pesquisa e extensão. A minuta do contrato diz que serão preservados os serviços de ensino, pesquisa, não fala nem extensão, que tem que falar. Até a própria lei da EBSER fala, e é uma unidade de 3 setores que a gente não pode quebrar, faz parte da nossa própria configuração universitária, e fala preservar. Eu sei, quem é da área jurídica, vejo alguns colegas da faculdade por aqui, a gente se prende muito a palavra, que é o nosso instrumento de trabalho. Preservar é manter. E quando eu quiser ampliar, estender, aí vão dizer, não, minha obrigação é só preservar, então só vou até aqui, daqui para frente não vou. Não, aí vai dizer, não, a EBSER não vai fazer isso. Se ela não vai fazer isso, vamos logo nesse momento do contrato botar exatamente o que ela pode e o que ela não pode. Preservar não é suficiente. Tem outro inciso que diz que a atribuição dela definir o perfil do hospital. Sozinha? Não, óbvio que não. Uma tarefa desse porte, definir o perfil do hospital, tem que ser necessariamente com um acordo com a universidade e ouvido todos os interessados. Aí vem o autoritarismo. Ela sozinha define o perfil. Ela que vai dizer o que é que a universidade precisa, o que as atividades de ensino demandam, de pesquisa demandam, e modo algum. Outro ponto, ela regula a responsabilidade da universidade. Mas não há uma previsão correlata da responsabilidade delas. Algo do tipo, enquanto a universidade estiver à frente, se tiver algum problema em algum contrato mantido pela universidade, a universidade vai responder. Mas não tem um artigo dizendo que enquanto ela estiver à frente, ela que vai responder, inclusive por qualquer dano. Aqui de vez em quando acontece alguma alegação de erro médico. O senhor já deve ter visto vários casos desses, às vezes até fundados, vários outros não fundados. Isso chega ao justiça. Vou usar só meus 4 faltando meu crédito. Mas prometo que termino com eles. É bem rápido agora. Nesses processos, por exemplo, quem tem que se responsabilizar é ela que vai estar gerindo, não é mais a universidade. Porque senão a universidade está passando para a EBSER o orçamento e ficando só com o débito. Só com a perspectiva de ser cobrada por algo que não é mais dela.
naquele contexto, ela não está mais à frente da gestão, não pode ser responsabilizada. Isso está faltando na minuta. Inclusive dizendo que se a universidade for responsabilizada, ele tem que ressarcir, tem que reembolsar. Porque senão é injusto, nem dobra. Outro ponto, até algo também pegando o gancho que o Luciano colocou, aquela preocupação de se houver algum conflito. Há uma instância que o presidente da EBSER, ele pode realmente fazer gestões para, digamos assim, superar conflitos entre a universidade e a EBSER. Mas, além disso, tem sempre a possibilidade de ir ao judiciário. Se de repente a universidade achar que o que a EBSER está fazendo está errado, deve rescindir o contrato, ao outro lado disser não, não está rescindido, vamos ao judiciário. E percebi um aspecto complicado, é que em todas essas minutas se coloca como local o Distrito Federal. Por que a universidade tem que litigar lá? Se os problemas estão acontecendo aqui, tem que ser na Justiça Federal aqui. E eles que mandam o pessoal deles lá para cá, e não a gente mandar daqui para lá, porque não fica refém. É um aspecto pequeno, vamos dizer, não, de alguém que está lá dentro da justiça, está preocupado com isso todo, que faz toda a diferença. Você pegar um procurador daqui da universidade para mandar para Brasília, ou eles terem que suportar o deslocamento de alguém deles de lá vir para cá para litigar aqui. Outra coisa, aqui se eu precisar ouvir testemunha, a pessoa está praticamente atravessando a rua e andando 2 quilômetros, que é a Justiça Federal, aqui literalmente do lado. E para Brasília, como fica? Não fica. Então, essa minuta, ela padece de alguns equívocos, de alguns problemas, que eu até tinha comentado já com o professor Silvio Romero, com a Lenita, com o professor Anísio, que não sei até que ponto a EBSER permite espaço para que isso seja discutido. Se de repente fechar o diálogo com essas condições, eu também seria contra. Do lado do Conselho Universitário, eu também votaria contra. Porque eu acho que isso aqui deixa a gente exposto a um problema muito sério no futuro, independentemente, volto a dizer, se é conveniente ou não ter EBSER. Eu não vou nem responder essa pergunta, que eu já prometi que eu não responderia, porque eu não tenho dados para isso. Isso é algo que eu quero ouvir de pessoas que têm experiência, não discutindo que não é minha expertise. Deixa eu ver se mais algo para falar. A gente vai falando, depois vai perdendo um pouco. Sim, tem mais um problema, que esse é fundamental, porque eu tenho 1 minuto e meio ainda. Eu também já falei com a reitoria. Tem um dispositivo que me parece muito preocupante no regimento da EBSER. Diz que se a gente aderir àquele diagnóstico, fizer aquela manifestação preliminar para que ela faça o diagnóstico, a gente já estaria se comprometendo com o projeto da EBSER. Transformando isso em palavras mais simples, é orçamento com compromisso. Não é aquele tradicional, o orçamento sem compromisso que a gente faz para depois ver se vai querer ou não. A gente, ao mandar fazer o orçamento, já está se comprometendo com algo que nem sabe exatamente o que vai ser. Isso não existe. Então, se houver uma manifestação no futuro, depois de todo o debate, depois da discussão do Conselho, pela EBSER, ainda peço que se tenha esse cuidado de deixar claro, ao assinar essa autorização para que seja feito o diagnóstico, que esse orçamento é sem compromisso. Independentemente do que está lá no regimento deles, que só vincula a eles. Nós não temos a obrigação nenhuma de seguir isso. Mas se eles botarem lá no termo que a gente assinar, que vai ser observado o regimento, a gente já está se obrigando a assinar um contrato que a gente nem leu. Então, esse dispositivo, eu acho ele bastante temerário, a palavra é certa. Então, peço perdão por ter ultrapassado meu tempo e agradeço a todos pela paciência.